sou a tia Larissa, professora do 4º ano do Colégio Força Máxima. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do capítulo 3 do nosso livro de Matemática, volume 1. O primeiro assunto, ao abrirmos o nosso livro, na página 185, é algumas estratégias para somarmos. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aí do livro. É muito importante que você pegue seu livro e acompanhe durante a nossa aula, ok? Então vamos abrir no livro, na página 185. Nós temos o primeiro exemplo, que é o número 132 mais 254. Como o livro sugere que façamos essa soma? Nós vamos primeiro desmembrar, assim como aprendemos no capítulo anterior do nosso livro. Ou seja, nós vamos desmembrar centenas, dezenas e unidade com somas. O primeiro número é o 132. Como vamos desmembrar isso? Muito fácil. Nós vamos pegar o primeiro número, que é a centena, que é o número 1, e completar todas as outras casas com zero, que iremos obter o número 100. Então, vamos lá. 100 mais. O próximo número é o 3, está na casa da dezena. Então, quer dizer que ele representa 30 unidades. Então, 100 mais 30, mais o último número que está na casa da unidade, que são 2 unidades. Vamos pegar todo esse número que está desmembrado e vamos somar com o próximo, que vamos desmembrar também. O próximo número é o número 254. Desmembrando ele, vamos ter 200 mais 50 mais 4. Fazendo assim, nós vamos somar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Então, vamos lá. Acompanhe aí no seu livro. Centena com centena. 100 mais 200, que vamos obter 300. Depois passamos para a casa da dezena. 30 mais 50, que no total serão 80. Depois vamos passar para a casa da unidade, que é 2 mais 4, que vamos obter 6. E aí é só a gente somar tudo. 300 mais 80 mais 6, temos um total de 386. Essa é uma das estratégias que o livro nos apresenta. A próxima estratégia é usando a reta. Como, tia Larissa, nós vamos fazer isso? É muito fácil. Primeiro você desenha uma reta e inicia pelo número que ele deu primeiro. Nesse caso, é o número 100, e iniciar a reta no número 132, que é o primeiro número que o livro dá. Coloque o seu dedo aí no 132 na reta. 132 mais 100, teremos 232. Depois eu vou somar mais 100, porque na verdade eu quero 200 unidades inicialmente. Então vamos do 132 mais 100, 232. Mais 100, 332. Depois que acabamos a parte da centena, vamos passar para a parte da dezena também. Então vamos lá. Nós temos 5 dezenas, que é igual a 50 unidades. 332 mais 50, vamos ter 382. Acabou por aí? Não, porque nós temos a unidade. Então, nós temos que adicionar 4 unidades. Então, 382 mais 4, nós temos sim o resultado final, que é 386. Tá bem? Então, essa soma você vai fazendo na parte de cima da sua reta numérica e os numerozinhos você vai colocando embaixo, assim como orienta seu livro, tá bem? Então, essas duas são as estratégias que o livro propõe para a gente fazer uma soma, ok? Então, lembre-se, primeiro eu preciso desmembrar os números com uma soma. Depois eu vou juntando centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Tia, mas e se tiver unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar? A mesma coisa. Você vai olhar o númerozinho que está em cada casa e vai desmembrar, ok? Após a explicação, o livro propõe algumas atividades. Então, tente fazer e se você não conseguir, tente olhar novamente as explicações, a videoaula e aí você ir tentando devagar fazendo, ok? Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver uma tábua chamada Tábua de Pitágoras. Ela auxilia muito na nossa multiplicação. Como a gente precisa fazer? Antes de saber fazer, saber montar, vamos dar uma olhadinha na Tábua de Pitágoras em branco. Dá uma olhadinha aqui na imagem. Como nós vamos fazer? É muito
fácil é só você pegar um númerozinho da vertical e ir multiplicando pela da horizontal. Por exemplo, 1 vezes 1, você coloca o númerozinho que é 1. Depois você passa para o próximo, 1 na vertical com o 2 da horizontal, que vamos ter 1 vezes 2, 2. E assim você vai completando a tabela. Dá uma olhadinha nessa outra imagem com a tabela completa. Aqui nós temos a tabela completa. Dá uma olhadinha aonde está circular. Se eu quero saber, por exemplo, quanto é 7 vezes 8, dá uma olhadinha onde está sinalizado. Eu pego 7 da vertical e levo até o 8 da horizontal. E onde o meu ponto se encontrar, como está aqui circulado, é o meu resultado. 7 vezes 8 é igual a 56. Então é bem facinho. Essa tábua de Pitágoras, ela nos auxilia bastante e você precisa treinar bastante. Preencha a tábua de Pitágoras em seu caderno, treine bastante, porque é um jeito de você estar treinando e decorando a tabuada também, ok? Um pouquinho mais do capítulo 3 do nosso livro, na página 196, nós vamos falar sobre dobro e triplo. Na verdade, nós vamos relembrar, porque eu sei que vocês já sabem que é dobro e triplo. Para isso, eu trouxe uma imagem de algumas frutas. Dá uma olhadinha nessa imagem. Aqui, nós temos 9 frutas. Se eu quiser saber qual é o dobro dessas frutas, é muito fácil. Dobro é 2 vezes essa mesma quantidade. O que eu faço? 2 vezes essa quantidade. Ou seja, 2 vezes 9 igual a 18. Isso quer dizer que eu fiz o dobro de quantidade de frutas que aparece nessa imagem. Agora, se eu quiser saber qual é o triplo dessa quantidade, é só multiplicar por 3. É a mesma coisa do que eu pegar essa quantidade e somar 3 vezes. Ou simplesmente multiplicar essa quantidade por 3. Ou seja, 3 vezes 9 é igual a 27. Okay? É bem facinho. Tem algumas atividades também no livro que você pode treinar. Agora, avançando um pouquinho mais do nosso livro, na página 199, nós temos alguns probleminhas de divisão que você precisa estar bastante atento para poder resolver. Vou pegar aí um exemplo, acompanha comigo, na página 200, no número 2, letra B. Está assim, vou olhar aqui na minha colinha. Para a festa de aniversário de Elias, o pai de Duda está fazendo lembrancinhas. Ele comprou 66 balas e quer colocar 3 balas em cada saquinho. Quantos saquinhos ele conseguirá fazer? Então eu sei que ele tem 66 balas e ele quer dividir em 3 saquinhos. Então é muito fácil. Esse nosso probleminha aí não tem nada de complexo e nada de dificultoso. É só você pegar o 66 e dividir por 3. Nós sabemos que 6 dividido por 3 são 2. E 6 depois dividido por 3 são 2. Então 66 dividido por 3 são 22. Então ele vai conseguir fazer 22 saquinhos. 66 dividido por 3 você consegue fazer de cabecinha. Então aí você já começa a treinar o seu cálculo mental, ok? No nosso livro tem diversos programinhas. Tentem fazer com calma. Passem para o caderno e tentem fazer novamente, ok? Como eu falei anteriormente, aqueles probleminhas de divisão nós conseguiríamos fazer de cabeça. Por quê? Porque nós podemos calcular mentalmente. Calcular mentalmente quer dizer que você não precisa armar sua continha em seu caderno ou em uma folha para poder saber o resultado. Você consegue simplesmente fazer em sua cabeça. Vamos aí abrir o nosso livro na página 201. Na página 201, você consegue encontrar algumas operações nas quais você precisa fazer de cabeça, ou seja, calcular mentalmente, ok? Calcular mentalmente é você pensar e não precisar colocar num papel aquele cálculo que você precisa executar. Na página 201 do seu livro, ele te dá alguns exercícios referentes a isso que você precisa tentar fazer sem o auxílio de armar e efetuar a sua continha, utilizando apenas a cabeça. Vamos a algumas dicas. Quando você vai calcular uma divisão onde possuem zeros,
Se sua divisão for exata, você precisa apenas calcular números acima de 1 e, ao final, acrescentar apenas os zeros restantes. Mas lembrem-se, essa dica só vale para divisões exatas, ok? Vamos abrir aí o livro na página 201, no exercício 1 da letra A. Nós temos aí 28 dividido por 7. Nós sabemos que se formos até a tabuada de 7, encontraremos o 28 lá. Isso quer dizer que essa divisão é exata. Então, nós conseguimos fazer bem facilmente na nossa cabecinha. Então, vamos lá. 28 dividido por 7 é igual a 4, porque 7 vezes 4 é igual a 28. A letrinha B, ele já complicou um pouquinho. Ele acrescentou um zero na casa da unidade, que se formou o número 280. 280 dividido por 7. É só você fazer os números que vêm antes e depois acrescentar o zero. É exatamente isso que você vai fazer. 2 não dá para dividir por 7, porque é um número menor. Então, pegamos o 28. 28 dividido por 7 é igual a 4. Coloco o 4 e depois eu só acrescento o zero, que fica 280 dividido por 7, 40. Na letra C, ele complicou um pouquinho mais. Ele colocou 2 zeros, acrescentou 2 zeros, um na casa da unidade, um na casa da dezena. E se tornou um número 2.800. Mesma coisa, o que eu faço? Pego o número 28 e divido por 7, que nós já sabemos que é o 4, e depois é só eu acrescentar os 2 zerinhos ao final. Então, 2.800 dividido por 7 é igual a 400. É bem facinho, ok? Então, façam os treinos para vocês não terem dúvidas, ok? Ainda na página 201, no número 2, ele complica um pouquinho mais, porque ele começa a envolver frações. Vamos lá. Número 2 está escrito assim, ó. Calcule 1/5 de... Aí na letrinha A está assim. Uma piscina. Primeiro eu tenho que saber quanto é 1/5 de 50. Para isso, é muito fácil. É só eu pegar os 50 e dividir pelo denominador, que é 5. Então, 50 dividido por 5, fazemos de cabeça porque é muito fácil, que é 10. Então, eu sei que uma parte são 10. Então, uma parte de 5 de 50 metros são 10. Viu como é fácil e você consegue fazer de cabeça? Tente fazer as outras alternativas, ok? Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Na página 202, nós temos desafio com a calculadora. Para isso, você precisa ter uma calculadora em mãos, ok? Então, vamos lá. Na página 202, nós já temos um exemplo, mas vamos fazer juntos, para facilitar a explicação, a letrinha A da primeira atividade que aparece nessa página. Então, nós temos assim, vou pegar aqui a minha cola, mas digitem na calculadora o número 3.269 e reduzam esse número a zero, usando apenas números de 2 algarismos e as operações de subtração e divisão. Anotem cada passo e os resultados finais abaixo. Então, compare os resultados e verifique quem conseguiu fazer. Isso é para você comparar com o seu colega. Mas vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Pegou sua calculadora, 3.269. Então, eu digitei aqui. Eu digitei o número 3.269 na minha calculadora e eu preciso reduzir esse número a zero, mas eu só posso utilizar operações de subtração e divisão e eu só posso utilizar números de 2 algarismos. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que eu preciso fazer é igualar a casa da unidade e da dezena a zero, porque eu só posso utilizar 2 algarismos. Então, eu olho aqui, 3.269. Para igualar a zero, essas duas últimas casas, é só eu subtrair por 69. Então, vamos lá, ó. Menos 69, eu vou ter 3.200. Agora, eu preciso, apenas com 2 algarismos, diminuir isso aqui. O que eu faço? Não vou partir mais para a subtração, porque com 2 algarismos eu não consigo. Eu vou fazer um processo muito mais demorado. Então, vamos fazer uma divisão. Vamos dividir esse algarismo aqui por 20. Então, vamos lá. Dividido
por 20. Que vai dar um total de 160. Então, eu já diminuí bastante. Se eu fizer uma subtração novamente, o meu processo vai ser muito longo. Então, mais uma vez, eu vou utilizar a divisão. 160 dividido, por exemplo, por 16. Vocês estão percebendo que eu só estou cortando o último zerinho e fazendo a divisão? Quem for esperto já pescou isso aí. Então, vamos lá, ó. Dividido por 16, eu vou ter um total de 10. Cheguei a 2 algarismos. Então, agora é fácil. Para eu chegar a 0, é 10 menos 10. Menos ele mesmo, que é 0. Então, esse processo é o mais rápido. Primeiro, eu igualo os dois últimos números a 0. E depois eu vou fazendo divisões, cortando o último 0 e utilizando apenas os 2 próximos algarismos. Ok? É bem facinho. Tentem fazer as próximas atividades com calma. Seguindo adiante, o próximo assunto do nosso livro é a balança de 2 pratos. Na balança de 2 pratos, a gente só precisa usar a lógica e o raciocínio. Por quê? A balança de 2 pratos é um instrumento mais antigo. Se eu sei, por exemplo, que um abacaxi ele pesa 500 gramas e eu quero usar 500 gramas de maçã, por exemplo, o que eu faço? Pego o abacaxi, coloque um lado da balança e vai ficar mais pesado. E eu vou adicionando a maçã até se equilibrar. Então, para ficar com um peso igual, eu preciso de elementos com o mesmo peso ou completar o outro lado da balança até que ela fique equilibrada. Isso se chama balança de 2 pratos. Ela serve para que ambos os lados tenham a mesma quantidade ou eu saber se um pesa mais do que outro. Se esse lado aqui eu botar um abacaxi e esse lado aqui eu colocar uma maçã, é óbvio que o abacaxi ele vai pesar mais. Então, esse lado da balança vai abaixar e esse vai levantar. Se, por exemplo, esse lado eu boto uma melancia e esse lado eu boto um abacaxi, é óbvio que a melancia vai pesar mais e aí vai ser o contrário. O abacaxi vai subir e a melancia vai descer. Ok? É bem facinho, então é só você usar o seu raciocínio. Vamos lá. Um pouco mais à frente, na página 206 da nossa apostila, nós temos investigando propriedades da igualdade. Lembra que eu falei sobre a balança? Quando a balança ela tem os 2 pesos e elas ficam juntinhas aqui no mesmo lugar, então isso se chama uma igualdade. Só que agora nós vamos utilizar somas. Essas somas, cada lado dessa soma é chamada de membro. Então, nós temos um membro antes do sinal de igual e um membro após o sinal de igual. Sabendo disso, que cada lado se chama membro, atividade, ele está falando assim. Se somarmos 2 a cada membro da igualdade, o que acontece? Então, nós temos uma igualdade. Nós sabemos também que cada parte se chama membro, como eu falei anteriormente. Ele quer saber o que acontece se eu somar 2 a cada membro, ou seja, colocar mais 2 antes do igual e mais 2 após o igual. Se você somar tudo, dá uma olhadinha aqui na imagem. Se você tudo, você vai ver que ambos os lados têm a soma é igual a 16. Se eu somar 2 para lá e 2 para cá, vai ter 18. Então, o que acontece? Tem uma igualdade e as duas somas são iguais, ok? O exercício 2, ele já complica um pouquinho. Está escrito assim, ó. Escolha um número para ser subtraído de cada membro e verifique se os 2 membros permanecem iguais. Então, temos o exemplo da letra A. 9 mais 3 mais 7 igual a 10 mais 9. Então, eu tenho que escolher e retirar 2 números. Se eu tenho 9 de um lado e 9 do outro, eu posso optar por tirar um 9 de cada lado. E se eu fizer a soma com os membros, vamos perceber que teremos 10 de um lado e teremos 10 do outro. Então, fica exatamente igual. Agora, já na letra B, dá uma olhadinha aí no seu livro. Temos assim, 6 mais 13 mais 11 igual 4 mais 26. Se eu escolher tirar qualquer membro do lado direito e qualquer membro do lado esquerdo e fizermos a soma do que sobrar,
vamos perceber que os números são diferentes. Então, aí não há uma igualdade, ok? Então, tente fazer os demais exercícios, treinem bastante a igualdade entre as somas, ok? Lembrando que cada partezinha é chamado de membro, não podemos esquecer disso. Para finalizar esse capítulo do nosso módulo, lá na página 209, nós temos alguns probleminhas. Sendo que esses probleminhas são um pouquinho mais complicados do que estamos acostumados. Então, para isso, eu trago hoje aqui algumas dicas para ajudarem vocês a compreenderem melhor e para conseguir resolver de forma mais suave esses probleminhas, ok? Então, vamos lá. Primeira dica, leia o problema com calma. Se possível, releia. Se não entendeu, leia pela terceira vez. A leitura e a interpretação dos probleminhas são de extrema importância. O segundo passo, após a sua leitura e releitura, se necessário, é você sublinhar o que você precisa fazer. E a terceira é você fazer a sua operação com calma. Calma e atenção. Para finalizar, para você escrever a resposta dos seus problemas, você precisa reler a pergunta. Após, então, fazer as operações, você precisa reler a pergunta para você colocar a resposta de forma correta, tá bom? Vamos lá um exemplo. Exemplo da letra A, da página 209. Está escrito assim: Duda e Theo foram à loja de doces. Duda comprou o dobro de balas que Theo comprou. Sabendo que eles compraram juntos 30 balas, calcule quantas balas cada um comprou. Eu entendi. Então, vou passar para a segunda dica. Vou sublinhar o que eu preciso fazer ou as partes importantes. Para mim, as partes importantes desse problema são: o dobro de balas, Duda comprou o dobro de balas que Theo e depois compraram juntos 30 balas. Então, eu sei que Theo comprou uma quantidade, dessa quantidade Duda comprou o dobro e que juntos eles compraram 30 balas. Dá uma olhadinha aqui na imagem comigo. Balas de Duda mais bala de Theo é igual a 30. Ok, isso está bem esclarecido. Eu quero saber quantas balas Duda comprou. Então, a bala de Duda é igual bala de Theo mais bala de Theo. Porque lembra que eu falei que o dobro é a mesma coisa que 2 vezes aquela quantidade? É exatamente isso. Então, eu preciso saber primeiro quanto Theo comprou. Eu sei que dessas 30 balas, eu preciso separar em 3 partes. Por quê? Porque Theo ficou com uma parte, comprou uma parte, e Duda comprou 2 partes. Então, 2 mais 1, 3. Então, eu preciso dividir 30 em 3. Então, 30 dividido por 3, dá uma olhadinha, é igual a 10. Então, eu sei que Theo comprou 10 balas. Olha, eu anoto. Theo comprou 10 balas. Então, 10 mais 10 é o que Duda comprou, porque Duda comprou 2 vezes a quantidade de Theo. Agora é fácil, é só eu somar 20 balas de Duda mais 10 balas de Theo é igual a 30. Então, eu sei que Duda comprou 20 balas e Theo comprou 10 balas. É só um raciocínio, é bem fácil. É só você parar e pensar um pouquinho, reler o seu problema com calma e não esqueçam dessas dicas que eu deixei aqui para vocês, ok? Então, sempre façam os seus cálculos e seus probleminhas com atenção. Matemática requer muita atenção, então você precisa parar, respirar para poder resolver as suas questões, ok? Assim nós finalizamos o capítulo 3 de matemática. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que eu tenha conseguido passar todos os meus conhecimentos para vocês, ok? Não esqueçam de estudar e treinar bastante. Matemática consiste em treinamento, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.